Então, bom dia para todo Vamos. mundo. Peguem aí para o tio na aula 22. Vamos fazer alguns exercícios da aula 22 hoje sobre equação exponencial. Equação e função exponencial. Eu mandei para vocês. Quem assistiu ontem a palestra lá com o professor lá da medicina? Eu assisti. Assistiu? Você viu qual que é o método de ensino deles? Ao professor, eu não estava querendo fazer medicina, então não prestei atenção, não. Eu assisti, mas não prestei atenção. O método deles é totalmente, hoje em dia, ele até comentou lá na palestra passando, que o método deles hoje em dia, que a tendência também é sempre esse método de o aluno estudar e vir para a aula só para discutir caso, para conversar sobre aquilo que foi estudado. Assim, igual a gente está fazendo, vocês estudarem e vir para a sala só para fazer exercícios, como seria na matemática, né? Lógico que lá na medicina é diferente, porque você vai ler sobre isso, vou estudar, vamos dizer, gripe. O aluno vai estudar tudo sobre gripe, vai ler os artigos sobre gripe, o professor vai orientar sobre gripe, aí eles vão ter uma aula e nessa aula eles vão debater sobre o assunto de gripe, né? A tendência é essa, tá, galera? Todos os cursos independente se é medicina, se é... A tendência é que a proposta de ensino vai mudando. Enfim. Peguem aí, tio, então, o exercício 1 de sala. A gente vai fazer os exercícios do Enem que tem nesse capítulo. No capítulo, na aula 22. Quem não colocou presença ainda lá no chat, escreve lá, que eu só vi que só tem uma pessoa que falou lá. Escreve o nome de vocês logo, coloca presente, tá? Vai ficar registrado bonitinho. Bom? E vamos lá então, aula 22, questão 1, dando continuidade ao que a gente discutiu ontem. Prestem atenção, hein, meus amores. Ó, tá lá na página 52 do livro de vocês. Questão 1. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionado à sua meia-vida. A gente já falou muito de meia-vida ontem, tempo de meia-vida. Lembra da questão que a gente fez ontem do remédio? Que o cara queria tomar um remédio 6 em 6 horas para ir para a festa, mas o médico falou para ele não tomar esse remédio de 6 em 6 horas, porque senão o cara ia intoxicar. Aquilo era questão de meia-vida. Aqui tem outra questão de meia-vida. Ele fala aí sobre a definição, né? Essa primeira parte do texto. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente à meia-vida, e a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% do que tinha no início. E ele mostra um gráfico aí no exercício de vocês, espero que vocês estejam com o livro aberto, por gentileza, né? Porque é impossível se estudar se não tiver o material aí. Ele mostra um gráfico onde ele coloca a porcentagem de fármaco no organismo, que está no eixo Y desse gráfico, e o número de meia-vidas, que está no eixo X desse gráfico. Então, tem um gráfico, eixo X e eixo Y, e aí, no eixo Y tem a porcentagem, ou seja, quantos por cento do fármaco está no organismo ainda, e no eixo X tem o número de meias-vidas. E ele fala assim, a vida do antibiótico conhecido como amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose de antibiótico foi injetada às 12 horas em um paciente, qual é o percentual da dose em seu organismo às 13 horas e 30 minutos? Olha só, é uma questão muito simples essa questão aí do Enem, pessoal, uma questão muito simples que a pessoa faria ela assim, ó, em 5 minutos. Ele falou que o cara estava tomando amoxicilina. E ele falou que nessa amoxicilina, o tempo de meia-vida dela
meia-vida dela era de 1 hora. Ou seja, quando você tomou remédio, passou 1 hora, você reduziu aquele remédio a uma determinada, a metade do que você tinha ingerido. E aí ele falou na questão que o cara tomou o remédio 12 horas, meio-dia. O cara tomou o remédio, era meio-dia. E ele quer saber qual que é a porcentagem do remédio às 13 horas e 30 minutos. Ou seja, 1h30 da tarde. De acordo com o gráfico, óbvio, né? Galera, se vocês observarem aí na questão, se a amoxicilina ela tem meia-vida de 1 hora, vocês concordam que de 12 horas até 1h30, você passaram-se 1,5 meia-vida? Por isso daqui que passou, ó. Uma meia-vida e meia. Por quê? Se ele tomou o remédio meio-dia, chapou lá meio-dia o remédio, na hora que deu 1 hora, passou uma meia-vida. Porque a meia-vida do remédio, ó, é 1 hora. Passaram-se mais 30 minutos, opa, então foi mais meia, o nome fica meio estranho, né? Mas foram mais meia-vida. Então, eu tenho uma meia-vida e meia. Se você for lá no gráfico e observar, no gráfico que está aí no material de vocês, se você for lá em cima, olha aí o que vocês vão ter que fazer. Onde tem marcado assim, ó, aqui é 0, óbvio, 1, 2, 3, 4, e assim vai. E aqui tem as porcentagens. Se você for lá no ponto onde esse fármaco passou uma meia-vida e meia, é esse ponto aqui, ó. Uma meia-vida e meia. E se você observar, você tem um gráfico aí que é um decaimento, gráfico de função exponencial. É chamado curva exponencial. Essa curva exponencial é uma curva decrescente. Quando que uma curva exponencial é uma curva decrescente? Para quem assistiu os vídeos e estudou vai lembrar. Sempre que o valor da base estiver entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma função exponencial assim, ó, meio elevado a x, se a base está entre 0 e 1, ou seja, a base é maior que 0 e menor que 1, está nesse intervalo, eu tenho um gráfico que é decrescente. Tá, pessoal? Um gráfico que vai diminuindo. E tempo de meia-vida, meia-vida de uma substância é um gráfico decrescente. Depois eu vou mostrar para vocês aqui muito bem também. Ó, vai lá no gráfico, olhou o ponto, uma meia-vida e meia. Reflete lá no gráfico, ó. Vai lá aqui, ó, no eixo Y. Quanto que está marcando aqui, ó? Quanto deu uma meia-vida e meia? Se você subir e olhar lá no gráfico, você vai ver, pessoal, vai dar exatamente 35%. Então, você tomou a amoxicilina 1 hora da tarde, e aí o tempo de meia-vida dela é 1 hora, quando tiver 1h30, quando você tomou meio-dia, na verdade, né? Você tomou meio-dia. Quando der 1h30, 1 hora e 30 minutos depois, você só vai ter 35% do remédio no seu corpo. Então, a resposta a essa questão aí, 35%. Tá, galera? 35%. Por que o gráfico de decaimento radioativo, decaimento de meia-vida de uma substância é um gráfico decrescente? A gente já viu que para ser decrescente, a base, essa base aqui tem que estar entre 0 e 1. Se a base for maior que 1,
Código de reprodução de bactéria, por exemplo. Se a base for maior que 1, for assim, ó, 2 elevado a x, por exemplo, base maior que 1. Esse gráfico aqui fica crescente. Esse aqui fica decrescente. Está muito bem explicado nos vídeos que eu mandei para vocês. Mas, professor, o que meia-vida é uma coisa decrescente? Presta atenção que a gente pode usar tanto na química como em questões de matemática, por isso que o Enem gosta desse tipo de questão. Vamos supor que eu tenho 100 gramas de uma substância. Quando passa uma meia-vida, eu vou ter só 50. Depois eu vou ter 25, depois eu vou ter 12,5 e assim vai. Ou seja, cada intervalo desse daqui, ó, é uma meia-vida que foi passando. Então foi reduzindo a 50%. Agora, se eu considerar isso daqui, ó, isso daqui como um valor qualquer, se eu falar que ele é x, quando passar uma meia-vida, ó, vai ser x sobre 2. De 100 para virar 25, x sobre 4, x sobre 8, e assim vai. E o que acontece ali, meus amores? Olha só, dá para a gente representar isso aqui tudo na base 2. Como assim, professor? Olha só, x sobre 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. Então isso daqui vai dar x. X sobre 2 elevado a 1. X sobre 2 elevado a 2. X sobre 2 elevado a 3. Pessoal, olha o que acontece. Olha o que acontece. A única coisa que vai variando aqui, ó, é só isso daqui. Isso daqui aqui na matemática para a gente é só um número. Mas lá na química, isso daqui que está alterando é o número de meias-vidas, ó. É o número de meias-vidas. Aqui não tinha nenhuma meia-vida passada, então é 0. Aqui tinha uma, ó. 100 a 50 foi uma meia-vida. Então aqui é 1. Aqui foram 2, então é 2. Então aqui você tinha uma fórmula geral, ó. O tempo de meia-vida, para você calcular a massa de uma substância, por exemplo, lá na química, você vai ficar como se fosse 1 meio 1 sobre 2 de 2 elevado a x. 1 sobre 2 de 2 elevado a x. Quando eu coloco esse 1, pessoal, obviamente, esse valor aqui, né? Vai ser 100, vai ser 200, vai depender do cara, do que o cara vai falar. Mas como fica sempre uma fração, ó, sempre uma fração, ó, fração. Essa base é uma base que é menor que 1 e maior que 0. Está nesse intervalo. Por isso que o gráfico fica sempre decrescente. Tá, pessoal? Por isso que o gráfico fica sempre decrescente. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui serve tanto para matemática como para química. Lá na química vocês vão aprender assim, ó, a massa final de uma substância é igual à massa inicial dela, 2 elevado a x, onde x é o número de meias-vidas. Isso que você aprende lá na química, ó. E a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, só que na matemática. Massa final é a massa inicial, 2 elevado ao número de meias-vidas. E aí você vai estudar história e radioatividade, se já não estudar. Tranquilo? É só uma coisinha a mais. Vamos fazer outro exemplo aí de Enem que tem nesse capítulo. Questão 4, pessoal. Questão 4 de sala. Por gentileza. Quem está acompanhando, estudando aí, acompanha a questão 4. Olha só. Questão 4 também tem um pouco de interpretação, né? Ele fala assim, ó. Um trabalhador, presta atenção que eu vou precisar de quem está estudando aí, levando a sério os estudos, vai anotar coisas nessa questão, sublinhar e anotar alguns detalhes que aparecem na questão.
Mas tem assim, ó. Um trabalhador possui um cartão de crédito que, em determinado mês, apresenta o saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar nas próximas faturas. Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Então, ele foi demitido. Durante um período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito, então ele parou de usar o cartão de crédito, porque ele foi demitido. E também não pagou as faturas. Então, ele nem usou o cartão, nem pagou as faturas. Nem a atual, nem as próximas. Mesmo sabendo que a cada mês incidirão taxas de juros e encargos por conta de não pagamento, taxas de juros e encargos, porque ele não pagou a dívida. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o trabalhador procura negociar sua dívida. Aí embaixo tem o gráfico dessa dívida que o cara pagou aí, pessoal. E aí ele vai fazer algumas afirmações. Com base no gráfico, é possível constatar que o saldo devedor inicial, saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa de juros são. Só é 3 perguntas dentro de uma só. O cara estava ganhando dinheiro, ele parou de ganhar, foi demitido do emprego, precisou pagar cartão de crédito. Não pagou 6 parcelas. Quando ele não pagou 6 parcelas, tiveram essa evolução aí do pagamento das parcelas. Perguntas. Primeiro, está fácil de observar, né? Qual é o saldo devedor inicial dele? De acordo com o gráfico, se vocês olharem, pessoal, no tempo zero, o gráfico está em cima do 500. Então, está óbvio que o saldo devedor inicial dele, saldo devedor inicial, está bem claro isso daí, né? É igual a 500. Então, quanto que esse cara estava devendo no início? Esse cara estava devendo no início R$500. E aí vem uma questão de interpretação agora. Ele fala sobre a parcela mensal de juros. Ela é constante ou ela é variável? Ou seja, o que ele está perguntando? A gente já estudou isso. Ele está perguntando assim, ó. A parcela mensal de juros é um juro simples, porque sempre vai ser o mesmo valor de juros todos os meses, ou é um juros composto? O que vocês acham? Alguém quer participar da aula? O que vocês acham? É um juros simples ou é um juros compostos? Ninguém? Beleza. Então, olha só. Por que é um juros compostos, pessoal? Se vocês observarem, quando a gente aprendeu lá, quem estudou juros compostos, vocês lembraram, era assim, ó. Montante capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Vocês lembram disso? Isso era juros compostos. Juros simples era assim, ó. CIT. Isso daqui, pessoal, quando eu tenho isso daqui, eu tenho uma função linear do primeiro grau, porque a variável t, por exemplo, ela está aqui, ó. Agora, nos juros compostos, a variável t está no expoente. Se está no expoente, quer dizer que o gráfico disso daqui é uma curva exponencial. Então, esses juros, essa parcela de juros que representa essa situação, é uma parcela de juros compostos. Por quê, professor? Porque eu sei que juros compostos, o T está no expoente. Se o T está no expoente, a curva de juros aqui vai ser uma curva exponencial.
E se você observar o gráfico que está demonstrado aí no exercício para vocês, é uma curva exponencial crescente. Ele não é uma reta crescente ou crescente. Ele é uma curva exponencial, ó, crescente. Se é uma curva exponencial crescente, só pode ser juros compostos. Não tem como ser juros simples. E se só pode ser juros compostos, pessoal, o tempo e a taxa de juros eles são variáveis. Então, é outra parte de interpretação, tá? Pessoal, por que é variável? É variável porque o gráfico representa uma curva exponencial. E uma curva exponencial é o gráfico de juros compostos. Juros simples não tem curva exponencial. Por que juros compostos é curva exponencial, professor? Porque em juros compostos, a variável está no expoente. Ó, o tempo está no expoente. Pronto. Então, você já respondeu duas coisas. Primeiro, o saldo devedor inicial era R$500. Segundo, você respondeu que a taxa de juros, o parcelamento aí da taxa de juros, é um custo que é variável. Por último, ele quer saber se essa taxa de juros ela é inferior ou superior a 10% ao mês. Ou seja, ele quer saber assim, olha só, no final desses 6 meses, o cara pagou quanto? R$1.050. Pagando R$1.050, será que essa taxa aí ela foi superior ou inferior a 10% ao mês? Como que a gente faz isso, galera? Tem que testar. Como assim testar, professor? Ó, vou apagar tudo. Se a taxa é de 10% ao mês, o que a gente pode fazer? Ó, vamos calcular se for 10%. Ó, montante, capital é 500, 1 mais a taxa, 10%. Para quem não lembra, 0,1 elevado a 6. Porque são 6 meses. Montante igual a 500 vezes 1,1 elevado a 6. Montante tem que dar aproximadamente R$885. Olha só, se a taxa de juros é de 10% ao mês, lá no final do sexto mês, ele deveria pagar R$885. Deveria pagar isso, se a taxa de juros fosse 10%. Olha lá no gráfico. Vai lá no gráfico e olha. No gráfico, você vai lá no sexto mês. Você vai lá no sexto mês e olha lá em cima no sexto mês, quanto que ele pagou? Ele pagou R$1.050. Se ele pagou R$1.050, pessoal, no sexto mês, quer dizer que ele pagou mais do que 10%. Por quê? Se eu coloquei 10% e ele pagou 885 aproximadamente, no sexto mês, galera, a taxa com certeza foi maior, porque de acordo com o gráfico, ele está pagando R$1.050 lá no final do sexto mês. Ou seja, a taxa que ele colocou nos juros aí é maior do que ele estava prevendo. Então, a resposta correta aí, pessoal, ele pagou no início, saldo devedor inicial, 500. O juro é variável, porque é um crescimento exponencial. E crescimento exponencial remete a juros compostos. E juros compostos, a variável está no expoente. Então, é juros sobre juros. E ela é superior a 10%. Por quê? Porque se ele paga uma taxa de 10%, no final do sexto mês ele teria que estar pagando 885. Só que se você olhar no gráfico, no final do sexto mês ele está pagando 1.050. Ou seja, a taxa de juros que ele está pagando é muito maior do que 10%. Não é só 10% de juros que ele está pagando. Entendido, pessoal?
Alguma pergunta sobre isso daí? Tranquilo? Tranquilo. Posso continuar? Pode. Para outra questão de Enem agora. Vamos fazer a questão do Enem 1, proposta. Proposta 1. Quero que vocês acompanhem aí também. Fiquem gráfico nela. Questão proposta 1. Presta atenção, hein? Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado, ou seja, seu valor vai reduzindo em função do tempo de uso, segundo a função f de t, b vezes a elevado a t. Qual a função? F de t, b vezes a elevado a t. Ou seja, tem um monte de coisa que calculou com isso, né? E ele fala assim, t é dado em anos, e tem um gráfico aí que pode ser representando essa função. No eixo Y tem um valor, quanto que está custando o automóvel. No eixo X tem quantos anos esse automóvel está sendo usado. A pergunta dele é, qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Pergunta dele é, qual que é o valor quando o tempo foi igual a 2 anos? Ou seja, qual é o valor da função f quando esse t for 2? Então, ó, ele quer saber o f de 2. A vezes b elevado a 2. A pergunta dele é essa daqui, ó. Vai deixar a gente fazer aqui embaixo mesmo. A pergunta dele é essa daqui. Qual é o valor do automóvel, qual é a função quando o tempo for 2? Só que quando você repara, quando você se põe a olhar aí para a questão, você percebe que você não sabe nem quem é A e nem quem é B. Se você não sabe nem quem é A nem quem é B, você precisa descobrir. Pessoal, como que eu descubro quais são os valores de A e os valores de B? Cara, vai para o gráfico. O gráfico ele te dá pontos. Como assim, professor? Por exemplo, quando o tempo de uso é 0, quando o tempo de uso, quando t é igual a 0, qual que é o valor do carro? 60 mil. Está aí no gráfico. Quando t é 0, o valor do gráfico é 60 mil. Ou seja, 60 mil é igual a b vezes a elevado a 0. Só substituir. A elevado a 0 dá 1. Tá? Isso aqui dá 1. Então, b é igual a 60 mil. Eu já descobri uma variável que eu conhecia. B vale 60 mil. Para quem não lembra, todo mundo elevado a 0 é 1. Agora eu vou pegar outro ponto qualquer aí, para eu descobrir um outro valor. Vou pegar quando o tempo vale 1, o valor do carro é 54 mil. Só você olhar no gráfico. Depois de 1 ano, o carro vai valer 54 mil. Então, olha só. Quando t é igual a 1, o valor do carro é 54 mil. Outra informação do gráfico. Então, ó, 54 igual. Agora eu já vou colocar o valor de t, ó. 60 vezes a elevado a 1, que é depois de 1 ano. Só para simplificar aqui, ó, 3 zeros com 3 zeros. Então ficou 54 sobre 60 igual a A.
Simplificando por 6, fica 9 sobre 10. Olha o valor de A. Então, aquela função que eu desconhecia, agora eu não desconheço mais. A função aqui é assim, ó. A. A é 9 décimos vezes B eu inverti aqui, galera, a função. É B vezes A elevado a B. Então, é B vezes A elevado a 2. Tinha invertido. Então, a função é B, 60.000, vezes A, que é 9 décimos ao quadrado. O valor de B e o valor de A a gente descobriu usando os dados do gráfico. Muita questão do Enem cobra isso. Tá? Então, vai ficar, ó, 60.000 vezes 81 sobre 100. Corta esses dois zeros. 600 vezes 81. 600 vezes 81, deixa eu ver quanto dá aqui, para saber o preço desse carro. R$ 48.600, pessoal. Então, depois de 2 anos, o carro vai custar R$ 48.600. Então, outra questão de interpretação de gráfico, onde ele queria saber o valor do gráfico, o valor do carro daqui a 2 anos. Só que eu não conhecia as variáveis A e B. Como que a gente pode variar quando a gente não tem ela de forma clara? Pega 2 pontos no gráfico, geralmente sempre pega o ponto inicial, o zero, que é mais fácil, para você descobrir quais são esses 2 pontos. E depois volta para a terceira. Pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não, professor. Não? Questão 3, proposta agora. Para a gente finalizar. O restante vocês têm que tentar fazer. Tá? Não adianta só eu fazer. Olha essa questão proposta número 3. Outra questão do Enem. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y igual a elevado a t menos 1, y de t. Y de t igual a elevado a t menos 1. Na qual y é a altura e t é considerado em anos. E t é considerado em anos e a é uma constante maior que 1. O gráfico a seguir representa a função y. Aí tem o gráfico, ó. Admita que y0 fornece a muda quando plantada. Então, a muda foi plantada no y0. Quando a muda foi plantada, pessoal, qual que era a altura dela? A muda foi plantada no y0. O que é o y0? O valor de x é igual a 0. Logo, o y, se você olhar o gráfico aí, vale 0,5. Então, a muda ela foi plantada com 0,5 aí de altura. E deseja cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Então, vai crescer 7,5 metros após o plantio. Pergunta: o tempo entre a plantação e o corte. Olha só, a muda foi plantada
ela tinha meio metro, né? Porque ele falou que foi plantada no Y0. O Y0 é quando o X vale 0, ó. Só vocês olharem aí. No gráfico, quando o X vale 0, a muda foi plantada por 8,5. E ele vai cortar ela quando crescer 7,5. Ou seja, a muda vai ser cortada quando eu tiver meio metro mais 7,5. Ou seja, ela vai ser cortada quando a altura for de 8 metros. Quando a altura dessa planta for de 8 metros. Meio metro que foi plantado, mais 7,5 que ela vai crescer depois. Então ele quer saber qual que é o tempo. Só que, de novo, aqui, ó, a gente já tem essa informação. A altura que ela vai ser plantada é 8, é igual a A, T menos 1. Só que eu não tenho o valor de A. O valor de A está fácil de encontrar. Você consegue encontrar pelo gráfico, de novo. Você não tem um par ordenado aí, ó, x0 e y 0,5, é só você olhar no gráfico. Quando x vale 0, y é 0,5. Então você vai lá e calcula qual é o valor de A, ó. 0,5 é igual a que multiplica 0 menos 1. Ó, quando x vale 0, y é 0,5. Então eu substitui aqui, ó, 0,5 é igual a 0 menos 1. 0,5 é igual a elevado a menos 1. Para quem não sabe, a elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre a. Mudança de expoente, inverte. Está em cima e para baixo. Multiplicou cruzado, ó. 0,5a é igual a 1. A é 1 sobre 0,5, que vai dar 2. Então, através do ponto x e y 0,5, eu descobri qual é o valor da constante A. Ela vale 2. Por que aqui é 8, professor? Porque a planta foi plantada com 0,5 e ele vai crescer mais 7,5. Muda plantada, está escrito no texto que a muda foi plantada no Y0, o X vale 0, o Y tinha meio. Ou seja, eu vou ter 8 igual a 2 elevado a T menos 1. Como que eu descobri o valor de A? Quando eu não tenho variáveis, pega ponto dos gráficos para vocês descobrirem. Então, eu não tinha valor de A, eu fui lá e peguei 2 pontos no gráfico. O x valendo 0 e y 0,5 substituir. 0,5 igual a menos 1. Para quem não lembra, A menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A. Elevado a 1, a gente coloca, né? 1 sobre A. Multiplicou cruzado, encontramos lá a parte do 2. Daqui para frente é fácil. 8 é a mesma coisa que 2 para 4. Desculpa. 2 ao cubo. 2 elevado a t menos 1. As bases estão iguais. Se as bases estão iguais, p elevado a menos 1 igual a 3. Resposta, 4 anos. Então, depois de 4 anos, você consegue cortar o eucalipto e ele vai estar com o tamanho desejado. Então, é uma questão mais puxada. A gente fez 4 questões do Enem que tem nesse capítulo. O que o aluno teria que interpretar? Quem está estudando teria que interpretar o seguinte. Primeiro, ele ia cortar o eucalipto com 8 metros. Tio, mas por quê? Porque ele plantou o eucalipto com 5,5, com 0,5 de comprimento, porque ele falou que a altura do eucalipto plantada é quando era o Y0. Se você olhar lá no Y, quando o X vale 0, o Y deu 0,5. Então ele vai 0,5 mais os 7,5 que ele vai esperar crescer. Só que quando você fosse calcular isso, você viria que não tinha como calcular a variável A. Que já ensinou no exercício anterior, quando você não conhece uma variável desconhecida, assim, quando você não tem o valor dela, vai e pega 2 pontos do gráfico para descobrir ela. Então, ó, eu peguei o mesmo que tinha lá. Quando o x vale 0, o y é 0,5. Substituímos, achamos A igual a 2.
Trocamos por 2, equação exponencial igual às bases. Se as bases estão iguais, os expoentes podem ser iguais. É igual a 9. Alguma pergunta, meninos? Algum questionamento? Não. Deu para entender como é que funciona essa questão? Não é. Entendi. Beleza, então vocês estão liberados, tá? Semana que vem a gente vai voltar em matemática 1. Olha só, tentem fazer os exercícios. Eu mandei um monte de videoaula para vocês, tá? Vocês já estão no final aí da terceira série. Então agora é com vocês, tá? Vocês vão começar a caminhar com as próprias pernas. Estou achando que tem muita gente que está muito devagar para estar no final do terceiro ano, hein? Tem que dar uma acelerada aí. E aí, semana que vem, a gente vem para matemática 1. O assunto de matemática 1 ele é bem fácil, tá? A gente vai estudar. Sobre o sistema de numeração, ele é bem tranquilo, tá? De repente eu mando alguma coisa para vocês também, para vocês irem dando uma adiantada. Abraço para vocês, até semana que vem. Valeu!